Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos resolver juntos alguns exercícios de revisão sobre os conteúdos estudados até o momento na disciplina de eletricidade básica. Então vamos fazer exercícios sobre resistência, resistividade, primeira lei de Ohm, potência elétrica e energia elétrica, circuito série e circuito paralelo. Para começar, vamos fazer o exercício número 1. Ele diz o seguinte: uma barra possui 5,6 decâmetros de comprimento e seção transversal circular de raio igual a 0,1 decímetro. Esta barra é constituída por um material de resistividade 0,036 ohm milímetros quadrados por metro. Aí ele pergunta qual que é a resistência dessa barra. Para resolver, nós vamos usar a fórmula que nós já conhecemos. Resistência é igual a resistividade vezes L sobre A. Vamos ver quais unidades nós vamos usar para poder resolver esse exercício. Então, vejam que a resistividade, ela foi dada para a gente 0,036 ohm milímetro quadrado por metro. Conforme a gente já conversou, quando a resistividade é dada em ohm milímetro quadrado por metro, para a resistência poder ser fornecida em ohm, o que nós devemos fazer? O comprimento da barra nós devemos colocar em metros e a área da seção transversal dessa barra, ela deve ser colocada em milímetros quadrados. Assim, nós não misturamos unidades. Então, vamos colocar aqui as informações que nós temos a respeito do que foi falado no enunciado. A barra possui como comprimento 5,6 decâmetro, então 5,6 DAM. Que mais? Foi fornecido para nós o raio da seção circular, da seção transversal dessa barra. O raio é 0,1 decímetro. Bom, então, para poder encontrar o valor de resistência, um primeiro passo que eu vou seguir aqui é transformar o comprimento da barra, que está 5,6 decâmetro, em metro. Então, vamos fazer essa transformação para saber quanto que 5,6 decâmetro é em metro. Para isso, vamos recorrer à nossa sequência de unidades nessa régua que nós temos usado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar decâmetro para metro. Então, olhando aqui na nossa sequência de unidades, nós enxergamos que para passar de decâmetro, DAM, para metro, eu preciso andar apenas uma casa, e essa casa eu estou andando com o sentido para direita. Quando nós estamos indo para a direita, nós multiplicamos. Então, eu tenho que multiplicar por 10, porque devemos andar uma casa apenas. Então, é por isso que eu vou pegar os 5,6 e vou multiplicar por 10, ou vou andar uma casa, a vírgula para a direita, para eu ter essa quantidade em metros. Então, eu tenho 56 metros. Que mais? Bom, vamos ver agora a questão da área da seção transversal. A seção transversal dessa barra, ela é um círculo. Então, imagina que nós temos uma barra nesse formato e nós vamos fazer um corte transversal nessa barra. Quando nós fazemos um corte, nós enxergamos, então, um círculo e é justamente a área desse círculo que eu preciso para colocar na fórmula. Então, esse círculo foi dito para a gente que ele tem raio de 0,1 decímetro. Como nós precisamos achar a área em milímetros quadrados, eu vou passar esse raio que está em decímetro para milímetro. Então, vamos ver o que nós precisamos fazer para passar de decímetro para milímetro. Voltando à nossa régua de unidades, nós estamos aqui, ó, em decímetro e queremos passar para milímetro. Então, nós temos que andar duas casas
para a direita, né? Nós temos que multiplicar por 100 ou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, é por isso que eu vou pegar esse 0,1 dm e vou andar com a vírgula 2 casas para a direita, ou vou multiplicar 0,1 por 100 e eu vou obter 10. Então, 0,1 decímetro é o mesmo que 10 milímetros. Ótimo. Mas não é 10 milímetros que eu vou colocar aqui na fórmula, porque na fórmula eu não preciso do raio, eu preciso da área da seção transversal. Então, nós sabemos que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, vou fazer π vezes o raio, que é 10 milímetros ao quadrado. Como eu coloquei o raio em milímetro, quando eu faço essa conta, eu vou obter a área em milímetro quadrado. Usando 4 casas decimais, eu chego então ao valor dessa área, que é 314,1593 milímetro quadrado. Então, agora nós temos todas as informações, podemos jogar na fórmula da resistência para obter, então, o que é perguntado, que é a resistência da barra. Então, vamos lá. Eu vou ter que resistência da barra vai ser resistividade dela, 0,036, vezes o comprimento dela em metros, que nós achamos 56, dividido pela área da seção transversal dela em milímetros quadrados, que nós achamos 314,1593. Pronto, agora nós fazemos essa conta e chegamos ao valor de 6,4171 vezes 10 a menos 3. E a unidade de resistência, nós sabemos que é ohm. Como dá vezes 10 a menos 3, nós já aprendemos também que 10 a menos 3 é mili. Então, podemos responder 6,4171 mili, M minúsculo, né? Ohm. Pronto, está pronto o nosso exercício número 1. Agora, vamos para o exercício número 2, e ele diz o seguinte: sobre a barra condutora do exercício 1, sabe-se que foi ligada uma fonte de tensão entre os seus terminais, de maneira que flui uma corrente elétrica de 28 A pelo circuito formado pela fonte e pela barra condutora. Com base nessas informações, pergunta-se: na letra A, ele quer saber qual que é o valor da tensão da fonte ligada entre os terminais da barra condutora. Então, o primeiro passo para nós resolvermos esse exercício é nós pensarmos num circuito. Vamos desenhar o circuito que representa essa situação. Aí está o circuito representativo da situação. Nós temos apenas a barra, que nós estudamos no exercício 1. Nós acabamos de encontrar a resistência dela, 6,4171 miliohm. E entre os terminais dela foi ligada uma fonte de tensão, que nós não sabemos o valor dela. Eu coloquei aqui V fonte. E nós sabemos, o exercício disse que nessa situação flui por esse circuito uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, nós sabemos que vai ter esse sentido horário. E esse valor de corrente, o exercício disse que é 28 A. Com base nessas informações, ele pede para nós encontrarmos o valor da fonte de tensão ligada entre os terminais da barra. Então, aqui nós vamos usar a primeira lei de Ohm. Nós sabemos que para uma determinada resistência, V é igual a R vezes I. Então, nesse caso, nós estamos procurando justamente o V, que é o V da fonte, que foi ligado. Então, vou escrever V fonte, que é quem eu procuro, é igual ao valor de resistência da barra. Cuidado, porque o valor de resistência não é simplesmente 6,4171. É o quê? 6,4171
miliohm. Então, nós devemos lembrar que milli é 10 a menos 3. Então, multiplique por 10 a menos 3, vezes a corrente que flui por esse circuito, que é 28 amperes. Então, eu vou fazer a multiplicação. Eu vou multiplicar primeiro o 6,4171 vezes o 28. Fazendo essa conta, eu chego em 179,6788 vezes 10 a menos 3, né? Da conta ali de cima. Bom, você pode deixar a resposta em termos de milivolt, ou se você preferir, como nós estamos multiplicando o número por 10 a menos 3, para nós respondermos sem a potência de base 10, podemos andar com a vírgula 3 casas agora para a esquerda. Então, fica a seu critério, eu vou deixar escrito em termos de milivolt mesmo. Então, vou escrever que a tensão da fonte é 179,6788, 10 a menos 3 é milli, e a unidade de tensão é volt, com V maiúsculo. Então, dessa maneira, nós respondemos a letra A do exercício, que perguntava o valor da tensão da fonte ligada entre os terminais da barra. Vamos ver agora o que pergunta a letra B. A letra B quer saber qual que é a potência elétrica dissipada pela barra condutora. Então, vamos lá pensar sobre a letra B. Quando nós temos que encontrar a potência elétrica dissipada por um resistor, nós sabemos que existem várias maneiras diferentes. Então, nós já estudamos que a potência pode ser calculada por tensão vezes corrente, ou a potência pode ser calculada pelo valor de resistência do resistor vezes a corrente ao quadrado que passa por ele, ou ainda nós podemos escrever que a potência vai ser a tensão entre os terminais do resistor ao quadrado dividido pelo valor de resistência dele. Então, nós podemos escolher qualquer um dessas formulações, qualquer uma delas, para poder responder a letra B. Como nós temos aí o valor, todos os valores, né, de V, de I, de R, nós podemos realmente escolher qualquer uma das três que vai dar o mesmo nível de dificuldade. Eu vou usar a primeira, potência é igual a V vezes I. Então, vou escrever aqui, potência é igual a V vezes I. No lugar de V, nós colocamos a tensão, que nós acabamos de encontrar, que é 179,6788 milivolt, né, vezes 10 a menos 3 volts, vezes a corrente é 28 amperes. Então, primeiramente, eu vou fazer a multiplicação do 179,6788 vezes 28. Isso deu 5.031,0064. E não podemos esquecer de multiplicar também o 10 a menos 3, que apareceu ali em cima, não podemos esquecer dele. Posso, então, responder a letra B dizendo que a potência é 5.031,0064. No lugar de 10 a menos 3, eu posso colocar milli e a unidade de potência que é watt? Sim, posso fazer assim. Ou, se eu não quiser escrever com a potência de base 10, podemos pegar a vírgula e andar com ela 3 casas para a esquerda. Então, nós teríamos 5,031,0064 watt. Aqui, usar 4 casas decimais já é suficiente. Bom, então, nós temos a resposta aqui da letra B, que representa a potência elétrica dissipada pela barra. Na letra C, ele pergunta qual que é o valor de energia elétrica
em joule e em quilowatt-hora consumida pela barra condutora, considerando que o circuito ficou ligado durante 5 horas e 13 minutos. Para resolver, então, aqui embaixo eu coloquei as fórmulas de energia. Coloquei 2 vezes porque nós temos que responder no exercício o valor de energia com 2 unidades diferentes. Então, quando nós queremos encontrar a energia em joule, nós devemos colocar tudo em unidades do SI. Então, a potência nós colocamos em watt e o tempo nós colocamos em segundo. Agora, quando nós queremos encontrar o valor de energia em quilowatt-hora, o valor de potência deve ser colocado em quilowatt e o valor de tempo deve ser colocado em hora. Então, vamos fazer essas contas para encontrar a energia nessas 2 unidades. Primeiro, em joule. Então, fazendo primeiro o cálculo para encontrar energia em joule, eu vou fazer potência vezes o tempo. Qual que é o meu valor de potência? Potência nós precisamos colocar em watt. Então, veja, a potência que nós achamos na letra B era 5.031,0064 miliwatt, não é isso? Então, a gente não pode esquecer de colocar vezes 10 a menos 3. Então, esse daqui é o valor da potência da barra, né, dissipada pela barra em watt. Vamos multiplicar pelo tempo em segundos? O exercício disse que o circuito fica ligado durante 5 horas e 13 minutos. Então, eu vou ter que escrever esse valor de tempo em segundos. Primeiro, vamos pensar nas 5 horas. Nós temos 5 horas, quando nós multiplicamos por 60 uma primeira vez, nós encontramos a quantidade de minutos. Se nós multiplicamos por 60 de novo, nós encontramos a quantidade de segundos que existem em 5 horas. Então, aqui eu tenho quantidade de segundos em 5 horas, só que foi 5 horas e 13 minutos que o circuito ficou ligado. Então, eu vou pegar e somar com os 13 minutos. Só como eu tenho que passar para segundo, eu multiplico esses 13 minutos por 60. Então, aqui eu tenho a quantidade de tempo que o circuito ficou ligado em segundos. Então, eu estou multiplicando watt vezes segundo para eu encontrar a energia em joule. Então, eu vou fazer essa conta. Primeiramente, eu vou fazer a conta que está dentro do parênteses. Então, fica 5.031,0064 vezes 10 a menos 3 vezes o valor que está dentro do parênteses, gente, fazendo a conta, deu 18.780 segundos, né? Então, agora, eu vou multiplicar 5.031,0064 por 18.780. Então, fazendo essa conta, eu cheguei a um valor bastante grande. Eu vou colocar aqui o número que eu obtive fazendo a conta na calculadora. Então, deu 94.482.300,19. Só que esse número eu vou multiplicar pelo 10 a menos 3, que vem na conta, né? Então, eu posso andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, e aí eu chego em 94.482,30019. E isso é o valor da energia elétrica em joule, que nós acabamos de calcular. Então, metade da letra C está pronta. Vamos agora calcular essa energia em quilowatt-hora. Bom, então, para a energia sair em quilowatt-hora, nós vamos fazer novamente potência vezes o tempo, só que agora a potência, ela tem que ficar em quilowatt. Então, nós temos 5.031,0064
vezes 10 elevado a menos 3. Esse é o valor da potência em watt. Para eu representar ela em quilowatt, eu tenho que pegar essa quantidade e dividir ela por 1000, ou dividir por 10 a terceira, né? Então, aqui agora, eu tenho representado o valor da potência em quilowatt. Vezes, agora eu vou multiplicar pelo tempo em horas. Então, o circuito ficou ligado durante 5 horas mais 13 minutos. Então, 5 ele já está em horas mesmo, e eu vou somar com 13 minutos. Quanto que 13 minutos é de 1 hora? Para eu obter quanto que 13 minutos é em termos de hora, eu preciso dividir 13 por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Então, assim, eu tenho a quantidade de tempo que o circuito ficou ligado em hora. Então, agora a gente multiplica quilowatt vezes hora para obter energia em quilowatt-hora. Aqui, para fazer a conta, eu deixei o numerador sem nenhuma alteração, 5.031,0064 vezes 10 a menos 3. E no denominador, ao invés de escrever 1000, eu vou escrever 10 a terceira. Na verdade, eu vou escrever 1 vezes 10 a terceira, que é 1000. E aqui, eu vou pegar e fazer a conta que está dentro do parênteses. 5 mais 13 dividido por 60. Isso dá 5,2167. Então, esse é o valor do tempo em horas. Para continuar, o que nós podemos fazer? Bom, pensando aqui nessa divisão que nós temos que fazer, vejam, eu posso pensar em dividir os 5.031,0064 por 1. Quando eu dividir ele por 1, dá 5.031,0064 mesmo. E agora, nós podemos fazer divisão de potência da mesma base. Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 3 do numerador, menos o 3 do denominador. Então, subtraindo esses expoentes, nós temos menos 6, vezes 5,2167. Nós podemos, então, agora fazer a multiplicação de 5.031,0064 vezes 5,2167. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos em um valor grande. Eu vou escrever aqui o valor que eu obtive fazendo a conta na calculadora. Dá 2,245 25, vírgula, né? 2511. Esse é o valor que eu obtive a partir dessa multiplicação. E aí, não podemos esquecer que isso está multiplicado por 10 elevado a menos 6. Como que eu coloco a resposta final, então? Eu posso colocar a resposta final em termos de 10 elevado a menos 6, então, posso escrever 26.245,2511. 10 a menos 6, nós sabemos que é micro. Então, posso escrever no lugar de 10 a menos 6, micro. Nós usamos a letrinha mi, né, para representar o 10 a menos 6, que é o micro. E a unidade, depois, quilowatt-hora. Ou nós podemos pegar a vírgula e andar com ela 6 casas para a esquerda, se nós não quisermos deixar aqui em função do 10 a menos 6. Eu andando com a vírgula, então, 6 casas para a esquerda, eu tenho esse número, 0,0262
45251. Aqui, gente, eu coloquei todos os números, todos os dígitos que eu tinha encontrado na calculadora. É claro que não precisa colocar todos esses dígitos. Por exemplo, usando 4 casas decimais, aqui na resposta final, eu digo para vocês, né, que está ok. Então, usando, por exemplo, 4 casas decimais, ficaria 0,0262 kWh. Pronto, assim nós terminamos esse exercício número 2. Exercício 3. Ele diz: uma barra possui 0,63 km de comprimento e seção transversal circular de diâmetro igual a 0,036 centímetros. Essa barra é constituída por um material de resistividade 1,03 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Aí na letra A ele pergunta qual que é a resistência dessa barra. Então, mais uma vez, nós vamos usar aquela fórmula que resistência é igual a resistividade vezes L sobre A. É a mesma fórmula que nós usamos no exercício número 1. Só que qual que é a diferença? Olhe sempre a unidade que foi fornecida para você com relação à resistividade. Tá vendo que a resistividade ela foi dada em ohm vezes metro? Quando a resistividade é dada em ohm vezes metro, nós devemos usar tudo no SI. Então, o comprimento da barra nós vamos colocar em metro e a área da seção transversal dela nós vamos colocar em metro quadrado, para a resistência dela poder sair em ohm, que é o que nós queremos. Então, vamos ver aqui as informações que o exercício forneceu. Ele falou que o L, que é o comprimento, né, da barra, é 0,63 quilômetro. Então, eu vou ter que passar isso para metro. E ele disse que essa barra tem seção transversal circular de diâmetro, então observem que ele forneceu o diâmetro nesse caso e não o raio. O diâmetro dela é 0,036 centímetros e eu vou ter que passar isso também para metro. Então, vamos mais uma vez usar aquela sequência, né, a régua de unidades. Então, aqui está a nossa sequência de unidades. Primeira conversão que nós temos que fazer é de quilômetro para metro. Então, eu vou olhar o que eu preciso fazer para passar de quilômetro para metro. Veja, ó, quilômetro, então eu tenho que andar 1, 2, 3 casas para chegar no metro e eu tô andando com direção para direita. Então, eu vou ter que fazer uma multiplicação. Vou multiplicar por quanto? Por 10 elevado à terceira, né? Porque eu andei 3 casas. Então, vou multiplicar por 10 elevado à terceira, ou que é 1000. Então, vou pegar 0,63 e vou multiplicar por 1000. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou perceber que isso é 630. Então, 0,63 quilômetros é 630 metros. E agora, a outra conversão que nós devemos fazer é de centímetro para metro. Então, vamos ver aqui o que deve ser feito, ó. Se eu estou em centímetro e eu quero passar para metro, eu tenho que andar 1, 2 casas. Eu tenho que pular 2 casinhas. E essas 2 casas eu tô andando agora com o sentido para a esquerda. Então, na verdade, eu vou ter que dividir o número por 10 elevado a 2, ou dividir por 100. Dividir por 100, gente, é a mesma coisa que eu escrever 0,036, eu vou ter que pegar esse número, dividir por 100, ou multiplicar ele por 10 elevado a menos 2, já que eu andei 2 casas para a esquerda. Então, vamos agora verificar quanto que daria esse número, né, de diâmetro, mas na verdade a gente tem que escrever em termos de área, porque aqui na fórmula nós vamos usar a área da seção transversal. Então, a área de um círculo nós sabemos que é π vezes o raio ao quadrado.
Só que o que ele forneceu pra gente? Ele forneceu o diâmetro, então cuidado para não fazer conta errada. A área vai ficar π vezes, nós sabemos que o raio, ele é metade do diâmetro. Então, veja, ó, eu vou pegar o diâmetro e vou dividir por 2. Então, o diâmetro, nós vimos que é 0,036 vezes 10 a menos 2, para passar para metro. E isso tudo tem que estar elevado ao quadrado, porque a fórmula da área é π vezes o raio ao quadrado. Certo? Então, entendam que esse 10 a menos 2, eu multipliquei para poder passar para metro, e eu dividi por 2 para poder achar o raio, porque ele forneceu o diâmetro. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso tomar cuidado para não errar a matemática. 0,036 eu já vou dividir por 2, vou colocar dentro do parênteses ainda, vai dar 0,018, certo? Vezes 10 elevado a menos 2. Isso tudo tá ao quadrado. Então, o meu raio é 0,018 vezes 10 a menos 2. Continuando a nossa conta, eu vou escrever, então, que a área vai ser π vezes, usando aqui a propriedade de potenciação, vocês sabem que eu posso escrever 0,018 ao quadrado vezes, e aqui, quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, 10 a menos 2 elevado ao quadrado dá 10 a menos 4, certo? Então, vamos fazer essa conta na calculadora. Fazendo o π vezes 0,018 ao quadrado, eu tenho como resultado 1,0179. Eu vou usar 4 casas decimais aqui. Vezes 10 a menos 3. Esse é o resultado que eu obtive na calculadora de π vezes 0,018 ao quadrado. E aí, esse resultado eu tenho que multiplicar aqui pelo 10 a menos 4. Que já vinha da conta, né? Então, agora, só para finalizar, eu vou escrever essa área em metro quadrado, vai ser 1,0179 vezes multiplicação de potência da mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, menos 3 com menos 4 dá menos 7. E aí, nós acabamos de encontrar essa área em metros quadrados, uma vez que nós transformamos aqui em cima o diâmetro que nós tínhamos de centímetro para metro. Então, como eu usei aqui o diâmetro em metro, né? Dividi o diâmetro por 2, tudo mais, a área eu encontro aqui no final em metros quadrados. Então, agora nós estamos prontos para voltar aqui na fórmula e jogar valores. Então, a nossa resistência vai ser resistividade. Vamos voltar aqui no enunciado e ver o valor de resistividade, ó. É 1,03 vezes 10 elevado a menos 8. Resistividade vezes L dividido pela área. Quem que é meu L? O L é o comprimento em metros que nós achamos aqui, 630. Sobre a área em metros quadrados, que nós também calculamos, vou colocar entre parênteses aqui no denominador, 1,0179 vezes 10 elevado a menos 7. Pronto, então agora eu vou fazer a conta primeiro do numerador. Então, eu vou pegar 1,03 e multiplicar por 630. Deu 648,9 vezes 10 elevado a menos 8. Isso eu vou dividir pelo denominador, que é 1,0179 vezes 10 elevado a menos 7. Então, para terminar essa conta, eu vou fazer a divisão na calculadora. 648,9
dividido por 1,0179, deu 637,4889. E agora, temos que fazer a operação com a potência de base 10. Nós estamos fazendo divisão de potência da mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, veja, ó, quando eu subtraio os expoentes, fica menos 8 menos 7. Então, isso fica menos 8 mais 7. Então, isso aqui fica menos 1, o resultado, né? Menos 8 mais 7 dá menos 1. Então, para eu dar a resposta final, eu vou pegar, como o número tá multiplicando 10 a menos 1, eu vou pegar e andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, a minha resistência fica 63,74889. Se você quiser, pode colocar a resposta aqui no final só com 4 casas decimais, sem problema. E unidade de resistência é ohm. Pronto, assim nós respondemos a letra A do exercício 3. Vamos para a letra B. Ele diz que, sabendo que entre os terminais da barra existe uma tensão de 0,46 volt, qual é a corrente que flui por ela em miliampere? Então, aqui para a letra B, eu coloquei o desenho representativo do circuito dessa situação. Nós temos uma fonte de 0,46 volt, que alimenta uma resistência de 63,74889 ohm, que nós achamos na letra A. Aí ele pergunta qual que é o valor da corrente que vai fluir, então, por esse circuito em miliampere. Vamos, então, fazer a conta dessa corrente. Nós vamos usar, de novo, a primeira lei de Ohm. Nós sabemos que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Se nós estamos querendo encontrar a corrente, eu já posso escrever essa fórmula aqui, isolando a corrente. Então, R que está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que V dividido por R é igual a I. Trocando aqui de lugar os dois membros, só para ter a corrente aqui no primeiro membro, eu posso escrever que a corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. Então, vamos lá. A corrente vai ser a tensão, que o exercício falou, que é 0,46 volt, dividido pela resistência, que é 63,74889. Agora, nós podemos fazer essa divisão na calculadora. O resultado foi 7,2158 vezes 10 elevado a menos 3. Qual que é a unidade de corrente? É ampere. O exercício pediu para a gente escrever o valor dessa corrente em miliampere. Então, aqui, como a gente já obteve o número multiplicado vezes, né, 10 a menos 3, fica fácil, porque a gente sabe que 10 a menos 3 é mili. Então, basta nós escrevermos 7,2158. No lugar de 10 a menos 3, eu coloco M minúsculo, que é miliampere. Pronto, esse é o valor de corrente que flui pela barra em miliampere. E assim nós terminamos o exercício 3. Vamos agora para o exercício número 4. No exercício 4, nós temos dois circuitos e temos que analisar, encontrar correntes, tensões e potências em cada um dos resistores. Então, vamos primeiro analisar o circuito 1. Quando nós vamos fazer um exercício de circuitos, é sempre interessante nós começarmos identificando os nós que existem nesse circuito para nós verificarmos se os elementos estão em série, em paralelo, o que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu vou pegar e identificar cada nó do meu circuito com uma cor diferente. Então, para começar, vou começar pelo nó
desse ponto aqui, da polaridade positiva da fonte. Então, eu coloquei ele aqui como sendo um nó azul. Então, ele começou no polo positivo da fonte. Enquanto nós encontramos apenas fios, nós continuamos com a mesma cor, é o mesmo nó. Quando nós chegamos em um componente, aí nós trocamos de nó. Então, aqui, à esquerda do resistor R1, nós temos o nó azul e à direita nós temos um outro nó que eu coloquei aqui, vermelho. E assim nós continuamos, toda vez que nós encontramos um determinado componente, a tensão do circuito vai mudar e, consequentemente, nós mudamos de nó. Então, aqui eu tô fazendo a identificação de todos os nós que existem. Se vocês quiserem dar nomes, né, aos nós, nó A, nó B, nó C, também é interessante. Esse último nó aqui, ele vai pegar a direita, né, ainda não é o último nó, ele pegou aqui a direita do R5, e aí nós vamos seguir o caminho. Enquanto nós temos só fio, nós estamos no mesmo nó. Então, veio aqui até o R6, veio ainda um nó amarelo. Agora, eu preciso de uma nova cor para poder finalizar. Então, vou pegar o rosa para seguir esse último nó. Pronto, então agora, se nós somarmos a quantidade de nós do circuito, nós vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 nós diferentes. Esses elementos, gente, eles estão em série. Por que que eu sei que todos eles estão em série? Primeiro, porque é a mesma corrente elétrica que flui por todos eles. Então, por exemplo, se eu pensar aqui no caminho que a corrente segue, vou fazer flechinhas de corrente aqui em vermelho. Então, a corrente, ela sai aqui da fonte, então ela vai chegar, vai percorrer, passar por R1, toda ela vai passar por R2, depois ela vai passar por R3, toda a corrente vai passar por R4, por R5, por R6, até ela fechar o caminho dela. Ou seja, nesse circuito eu só tenho um caminho possível para a corrente fluir. Não existe ponto possível para ela se ramificar ou para ela dividir. Então, só de eu olhar a configuração, eu sei que em todos os elementos vai passar a mesma corrente elétrica. Uma outra maneira também de você ter certeza que os elementos estão em série é: cada elemento, ele tem apenas um nó em comum. Então, por exemplo, R2 e R3, eles só têm um nó em comum, que é o nó verde. E nesse nó verde, eu não tenho mais nada ligado aqui, não tem nenhum outro resistor, nenhum outro elemento ligado aqui. Então, isso acontece com todos os resistores. Por exemplo, ó, o R5 e o R6. A gente só tem um nó amarelo comum entre os dois, e nesse nó amarelo não tem mais nada ligado. Então, isso caracteriza uma ligação série. Então, todos esses elementos estão em série. Quando nós temos que resolver um circuito série, depois que nós já temos certeza que ele está na configuração série, nós podemos encontrar o valor de resistência equivalente, a resistência total equivalente do circuito. Se é um circuito série, para encontrar a resistência equivalente, basta nós somarmos todos os valores de resistência. Então, eu vou somar R1 mais R2 mais o valor de R3, e não importa quantos resistores que eu tenho em série, né, no circuito. No caso aqui, são 6 resistores em série, então eu vou fazer uma soma de 6 parcelas. Então, eu vou somar 25 mais 40, mais 13, mais 22, mais 39, mais 11. O valor total da minha resistência, fazendo essa soma, deu 150. Não se esqueça da unidade, que já que nós estamos falando de resistência, a unidade é ohm. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu quiser desenhar um circuito equivalente a esse circuito grande que eu tenho aqui, que o exercício forneceu, eu poderia pensar, então, em desenhar, vou desenhar aqui ao lado, simplesmente uma fonte de tensão de 300 volts, com apenas um resistor, que é o resistor equivalente que nós achamos
de 150 ohm. Então, aqui eu tenho 300 volts da fonte e aqui eu tenho o REC, que é 150 ohm. Essa corrente que vai fluir nesse circuito reduzido, no circuito simples, é igual à corrente no circuito original, porque esses dois circuitos são equivalentes. Então, vamos encontrar qual que é o valor dessa corrente. Eu vou usar, mais uma vez, então, primeira lei de Ohm. Vou usar aqui tendo por base o circuito reduzido. Então, eu sei que V vai ser a resistência equivalente vezes a corrente. Então, eu vou passar aqui V dividido pela resistência equivalente para eu poder isolar a corrente, que é quem eu estou procurando no momento. Então, a corrente vai ficar V, que é 300 volts, dividido por 150, que é o meu valor de resistência equivalente. 300 dividido por 150 dá 2. Então, eu acabei de descobrir que a corrente que flui por esse circuito, tanto o reduzido como também o circuito original, é 2 amperes. Então, quando eu peço para vocês indicarem os valores de corrente que flui pelos resistores, vocês podem escrever que, não precisa fazer nenhuma conta aqui, você já pode escrever que IR1 vai ser igual ao IR2, que também é igual a IR3, que também é igual a IR4, que é igual a IR5, que é igual a IR6, que é igual à corrente total da fonte, né? Vou escrever aí fonte, que é, nesse caso, 2 amperes. Como que eu sei disso? Como que eu posso afirmar isso com certeza? Porque a configuração está em série. Continuando o raciocínio, o exercício pede também para nós encontrarmos os valores de tensões sobre os resistores. Então, vamos lá. Eu preciso encontrar quem que é a tensão sobre R1. Nós sabemos que a flechinha de tensão sobre um resistor, ela sempre tem sentido oposto ao da corrente. Então, vou chamar isso aqui, ó, de VR1. Vou colocar todas as flechinhas de tensão em verde. Então, aqui no R2, a corrente está descendo, então a tensão vai estar subindo. Essa é VR2. Aqui no VR3, corrente está para a direita e tensão está para a esquerda. No VR4, a corrente está subindo e a tensão está descendo. No VR5, a tensão vai ficar virada para a esquerda. E no VR6 aqui, oposto à corrente, ela tá para a esquerda, então a tensão vai ficar para a direita. Pronto. Essas são as nossas setas de tensão. Como que eu calculo essas tensões? Quem vai ser, por exemplo, então, começando aqui pelo VR1. VR1 vai ser o valor da resistência R1 vezes a corrente que flui por ele. Então, nós vamos usando a primeira lei de Ohm para cada um dos resistores. VR1, V é quem? Vai ser o valor de resistência, R1, vezes a corrente IR1, que nós sabemos que é a corrente de 2 amperes, que flui em todos os elementos. Então, olhando aqui, qual que é o valor de resistência R1? A resistência do R1 é 25 ohm. Então, vou fazer 25 vezes a corrente, que é 2, então vai dar 50 volts. Essa é a tensão VR1. Quem que vai ser a tensão VR2? De forma parecida, nós vamos fazer o valor da resistência R2 vezes a corrente, e R2. Então, vamos lá, qual que é o valor de resistência? Eu vou voltar aqui no circuito. O valor da resistência R2 é 40 ohm. Então, vou colocar 40 vezes a corrente, que é 2. 40 vezes 2, 80 volts.
Continuando o raciocínio para todos os resistores, nós temos então que o VR3 deu 26 volt, VR4 44 volt, VR5 78 volt e o VR6 22 volt. Então, nós já temos as correntes que fluem por todos, que é a mesma, 2 A, e as tensões sobre todos os resistores do circuito. Para continuar, o exercício pede também para nós calcularmos potências dissipadas por cada um dos resistores. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou colocar a fórmula de potência. Como nós já falamos anteriormente, para calcular a potência, nós podemos usar V vezes I, R vezes I ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. Eu vou usar V vezes I. Então, por exemplo, para calcular a potência dissipada pelo resistor R1, eu faço V dele, que no caso é o VR1, vezes a corrente que flui por ele, que é o IR1. Então, nós já temos calculado o VR1, tá aqui do lado, né? 50, vezes a corrente que flui por ele, que é 2. 50 vezes 2 dá 100. Não se esqueça da unidade. A unidade de potência é watt. Vamos fazer também para o resistor 2. Quem vai ser o PR2? PR2 vai ser VR2 vezes IR2. Tensão sobre o resistor vezes a corrente que flui por ele. A tensão sobre ele tá aqui, ó, 80. VR2 é 80, vezes a corrente que é 2, 80 vezes 2 dá 160 watt. E assim nós seguimos para todos. Então, nós temos para PR3, VR3 vezes a corrente R3, deu 26 vezes 2, 52 watt. PR4, 88 watt. PR5, 156 watt. E PR6, 44 watt. Agora, o exercício pede também para encontrar a potência total que a fonte forneceu para o circuito. Então, eu vou chamar isso daqui de P fonte. Como que eu calculo a potência fornecida pela fonte? Vai ser V vezes I. Só que aí eu uso o V da fonte vezes a corrente que flui pela fonte. Então, quem que é o V da fonte? Vamos voltar lá no desenho do circuito para nós lembrarmos, ó, o V da fonte é 300 volts. E qual que é o valor da corrente que passa aqui pela fonte? A corrente é a mesma, né, que flui por todos os elementos, que é o 2 A. Então, vai ficar 300 de tensão vezes a corrente que é 2. 300 vezes 2 dá 600 watts. Então, essa é a potência total fornecida pela fonte. Para finalizar, o exercício pede ainda para nós verificarmos o balanço de potência. O que isso significa, gente? Significa nós verificarmos se a potência total fornecida pela fonte, ela vai ser igual ao somatório de todas as potências que foram dissipadas pelos resistores. Porque nós temos que enxergar esse balanço de potência no circuito. O único elemento do circuito que fornece, né, potência é a fonte. E os resistores todos, eles vão dissipar essa potência. Então, eu tenho que ter que P fonte tem que ser igual a PR1 mais PR2 mais PR3 mais PR4 mais PR5 mais PR6. Então, eu escrevi aí que a potência da fonte, que é 600, vai ter que ser igual ao somatório. Então, 100 mais 160, mais 52, mais 88, mais 156, mais 44 watts. Então, fazendo essa conta, essa soma de parcelas do segundo membro, nós percebemos que ela dá exatamente 600. Então, tá ok, nós verificamos o balanço de potência do exercício. Assim, nós terminamos a análise que
o exercício pedia para o circuito número 1. Vamos passar então para a análise do circuito 2. Como eu disse para vocês, vamos começar sempre a análise de circuitos identificando os nós. Então, vou pegar aqui uma cor, vou pegar a cor rosa, para identificar o nó que está ligado aqui no polo positivo da fonte, ó. Então, aqui eu tenho o meu primeiro nó. Enquanto nós encontramos fio, nós seguimos no mesmo nó do circuito. Então, vamos destacar de rosa toda essa região que está ligada no polo positivo da fonte. Se quiser dar nome, ó, esse aqui é o meu nó A, por exemplo. E agora que eu terminei, eu vou destacar outra região. Então, aqui, ó, à direita do R4, eu posso começar por aqui, a destacar esse outro nó, e aí eu vou descendo e vou destacando toda a parte que pertence a esse nó, que é todo o resto do circuito, né? Então, quando a gente faz essa análise criteriosa de nós, fica fácil da gente enxergar entre quais nós estão ligados os componentes. Então, esse nó de baixo, que é o nó amarelo, eu vou chamar ele de nó B, por exemplo. Então, o que nós enxergamos? Gente, o circuito, ele tem apenas dois nós, o A e o B. Então, se vocês olharem, a fonte de 300 volts está entre o nó A e o nó B. O resistor R1 está ligado em uma parte no nó A e a outra no nó B, assim como também o R2, o R3 e o R4. Então, nós observamos que todos esses elementos desse circuito, tanto a fonte como também os 4 resistores, eles estão ligados entre os dois mesmos nós. Isso, gente, é o que justamente caracteriza conexão em paralelo. Então, nós podemos dizer que, como todos os elementos estão ligados entre os dois mesmos nós, todos os elementos desse circuito estão em paralelo. O que isso significa? Bom, eu entendo aqui que a tensão que existe sobre a fonte nada mais é do que uma diferença de potencial. Essa flechinha verde, ela serve para indicar uma diferença de potencial entre o nó rosa e o nó amarelo, ou entre o nó A e o nó B. Então, eu sei que tem 300 volts de diferença de potencial entre o nó rosa e o nó amarelo. Como que eu sei disso? Por causa da tensão da fonte. A fonte está me contando isso. Ela falou que existe 300 volts entre nó rosa e nó amarelo. E, como todos os outros elementos, né, aqui do circuito, por exemplo, o VR1, ele também está entre nó rosa e nó amarelo. Então, ele também vale 300 volts, a tensão VR1. Tensão VR2. A tensão VR2, mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, ela entre o nó rosa e o nó amarelo. VR2 vale com certeza 300 volts. Então, o que caracteriza conexões em paralelo é a existência de mesma tensão. Ó, aqui no VR3, vou colocar a setinha, a ponta da seta aqui no nó rosa, a origem da seta no nó amarelo. Eu sei que VR3 vale 300 volts, assim como também o VR4. VR4, 300 volts. No circuito paralelo, nós temos então as mesmas tensões sobre todos os componentes. E o que acontece com as correntes? As correntes, gente, elas são diferentes. Então, eu vou ter uma corrente total que vai sair aqui da fonte. E essa corrente, ela tem vários caminhos para poder seguir depois disso. Então, ó, essa corrente total aqui, eu posso chamar ela de I fonte. Ela vai seguir o caminho dela e depois ela vai se dividir. Então, um pouco dela vai descer por R1, vou chamar de IR1. Um pouco dela vai vir aqui para R4, então vou chamar IR4. Um pouco dela vai passar apenas por R3, IR3. E um pouco dela vai passar apenas por R2, IR2. Então, na configuração
paralela, as tensões são as mesmas, porém, as correntes são diferentes. Então, logo de cara, se eu te perguntar a tensão sobre os componentes aqui do circuito, você não precisa fazer nenhum tipo de conta. Basta você falar que a tensão VR1 é igual à tensão VR2, que é igual à tensão VR3, que é igual à tensão VR4, que é igual à tensão da fonte, que é 300 volts. Então, as tensões, nós não precisamos fazer conta, porque nós já sabemos que elas valem 300 volts. E se nós quisermos encontrar um circuito reduzido, um circuito equivalente para essa configuração, tem jeito? Tem. Então, nós vamos pensar aqui em fazer um novo circuito com esse mesmo valor de tensão da fonte, de 300 volts, e ao invés de ter 4 resistências, eu quero nesse novo circuito ter uma resistência só, que é o que eu chamo de resistência equivalente, REC. Qual que é o valor da resistência equivalente? No circuito paralelo, a resistência equivalente não é calculada a partir da soma dos valores de resistência. Soma é só no circuito série. Qual que é a fórmula da resistência equivalente para o circuito paralelo? Nós devemos escrever o seguinte, ó, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4, ou seja, 1 sobre REC é igual à soma dos inversos dos valores de resistência. Então, eu vou continuar aqui essa conta jogando valores. Então, vai ficar 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1. R1 vale 25, mais 1 sobre R2. R2 vale 60, mais 1 sobre R3, que vale 100, mais 1 sobre R4, que no caso vale 75. Para poder resolver essa conta, nós podemos pensar de diferentes formas. Uma saída é encontrando o MMC. Se você não quiser fazer MMC, se você quiser trabalhar com o número decimal, pode também. Então, por exemplo, se você fizer 1 dividido por 25 na calculadora, vai dar 0,04, mais 1 dividido por 60 na calculadora dá 0,0. Como aqui não deu um número só com 2 ou 3 casas decimais, deu uma dízima periódica, eu vou colocar várias casas decimais aqui. Deu 0,01667. Mais 1 dividido por 100. 1 dividido por 100 é 0,01. Mais 1 dividido por 75 também dá uma dízima periódica. Então, vou colocar 0,01333. Aí, o restante é uma dízima. Bom, então, agora, nós temos essa soma de números decimais no segundo membro. Então, nós podemos fazer essa soma. Então, eu vou deixar 1 sobre REC e aí eu vou fazer a soma. A minha soma deu 0,08. 0,08 já é a resistência equivalente? Não. 1 sobre a resistência equivalente, que é 0,08. Então, você coloca 1 aqui embaixo e aí você pode multiplicar em cruz. Então, fazendo aqui o término dessa conta, eu posso escrever 0,08 vezes REC é igual a 1 vezes 1, que é 1. Então, vai ficar, isolando o REC, 1, eu passo 0,08 dividindo. Então, 1 dividido por 0,08, o REC acabou de dar 12,5. Não se esqueça que a unidade de resistência é ohm. Então, eu volto aqui em cima
E eu coloco, então, que esse circuito reduzido, para ele ser equivalente ao circuito original, ele tem que ter uma resistência equivalente de 12,5 ohm. Pronto, e agora, como que eu acho a corrente total aqui nesse circuito reduzido? Bom, no circuito reduzido é fácil, né? Essa corrente que flui pelo circuito reduzido é a corrente da fonte. Então, se eu achar a I fonte no circuito reduzido, vai ser igual a I fonte no circuito original. Então, para encontrar a I fonte, o que nós fazemos? Mais uma vez, usamos primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Então, no caso, nós podemos escrever que o V da fonte vai ser igual ao REC vezes I fonte. Eu vou passar, então, o REC para o outro lado dividindo para poder encontrar o I fonte. Eu tenho V fonte dividido por REC é igual a I fonte. Jogando valores, eu tenho finalmente que I fonte vai ser a tensão da fonte, que é 300 volts, né? Dividido pelo REC, que é 12,5. Então, nós podemos fazer essa conta para chegar no valor de I fonte. Então, vou fazer 300 dividido por 12,5, que dá 24 ampere. Então, 24 ampere é a corrente total que sai da fonte. Então, no circuito original, eu sei que sai da fonte 24 ampere. E depois, essa corrente de 24, ela vai ser dividida entre os meus resistores, R1, R2, R3 e R4. Como que eu faço agora para poder encontrar os valores de corrente que flui por cada resistor? Para encontrar essas correntes, eu vou usar V é igual a R vezes I. Só que, mais uma vez, como agora meu interesse é encontrar corrente, eu posso passar o R para o outro lado dividindo, e aí eu sei que a corrente vai ser V dividido por R. Então, vou usar essa expressão para encontrar as correntes de cada um dos resistores. Então, por exemplo, quem que vai ser IR1? IR1 vai ser a tensão VR1 dividido pelo valor de resistência R1. Então, VR1, conforme a gente já tinha falado anteriormente, as tensões sobre todos os resistores são iguais a 300. Então, vai ser 300 dividido pelo valor de resistência R1. Então, nós voltamos aqui em cima e olhamos quanto que é o R1. Ó, o R1 vale 25 ohm. Então, vai ficar 300 dividido por 25. 300 dividido por 25 dá 12 ampere. Para encontrar o IR2, seguimos o mesmo raciocínio. Vai ser VR2 dividido por R2. E assim nós vamos fazendo para todos. Então, aí estão todos os resultados. IR2 ficou 300 dividido pela resistência, que é 60, 5 ampere. IR3, a tensão 300 dividido por 100, que é o valor da resistência R3, deu 3 ampere. E R4, 300 dividido por 75, que deu 4 ampere. Se nós somarmos 12 mais 5 mais 3 mais 4, dá 24 ampere, que deveria dar 24 mesmo, que é o valor total que nós encontramos para a corrente da fonte, né? O I fonte nós encontramos aqui 24. E esse 24 se dividiu entre R1, IR2, IR3 e R4. Então, se nós somamos IR1, IR2, IR3 e IR4, dá 24 ampere. Vamos partir agora para os cálculos das potências dissipadas pelos resistores. Então, vamos lá fazer um por um. PR1, mais uma vez, vou fazer pela multiplicação de V vezes I. Então, vai ser VR1 vezes IR1. VR1 é 300, a corrente IR1 nós achamos aqui, 12 ampere,
Então, fica 300 vezes 12. Fazendo essa multiplicação, nós temos 3.600. Unidade de potência é watt. Quem vai ser o PR2? PR2 vai ser VR2 vezes a corrente IR2. Então, a tensão é a mesma para todos, 300, vezes a corrente IR2 que nós achamos, que é 5. Então, deu 1.500 watt a potência dissipada pelo resistor R2. Seguindo as contas, PR3, então, ficou 300 vezes 3, 900 watts, e PR4 ficou 300 vezes 4, 1.200 watts. Então, nós temos as potências dissipadas pelos 4 resistores do circuito. Ainda, o exercício pede para nós calcularmos a potência fornecida pela fonte, o P-fonte. Então, para a fonte, nós fazemos a multiplicação de V vezes I. Só que aí é o V da fonte vezes a corrente da fonte, e fonte. No nosso caso, o V da fonte é 300 e a corrente é 24. Então, quando nós fazemos 300 vezes 24, dá 7.200. 7.200 watts é a potência total fornecida pela fonte. Para finalizar, vamos fazer então aquela análise de balanço de potência, igual nós fizemos para o circuito série. Para o circuito paralelo também tem que funcionar. Então, nesse caso agora, a gente tem que verificar que P fonte, a potência total fornecida pela fonte, tem que ser igual à soma das potências dissipadas pelos resistores do circuito. Então, no caso, é P fonte igual a PR1 mais PR2 mais PR3 mais PR4. Vamos substituir valores? Então, nós temos aí que o 7.200 da fonte vai ter que ser igual a PR1, que nós achamos aqui 3.600 watts, mais PR2, que é 1.500, mais o PR3, que é 900, mais o PR4, que é 1.200. Então, fazendo essa conta, nós temos que o 7.200 watts do primeiro membro vai ser 3.600 mais 1.500 mais 900 mais 1.200, dá 7.200 também watts no segundo membro, ou seja, a somatória das potências dissipadas pelos resistores é igual à potência total fornecida pela fonte, conforme nós esperamos. Então, o balanço de potência foi corretamente verificado nesse exercício. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham entendido e até a próxima!